Está no ar o programa Sabores, espaço para mostrar a culinária no Espírito Santo e a relação da comida com a nossa história. Nesta edição vamos falar sobre o alimento mais antigo e mais popular do mundo, o pão. O pão surgiu há mais de 6.000 anos na região da Mesopotâmia, junto com o cultivo do trigo, e se espalhou pelo mundo com as mais diversas receitas e modos de consumo. Desde a sua invenção até hoje, o pão sempre esteve ligado à vida do homem, tanto como alimento, quanto como símbolo econômico, político, religioso, artístico e cultural. Por muitos séculos, até a Idade Média, era costume a utilização do pão como pagamento ou complemento de um salário, assim como a troca de mercadorias e de serviços. Um dia de trabalho, por exemplo, podia valer 3 pães e 2 canecas de cerveja. Tanto que nos dias atuais, há quem diga, vou ganhar meu pão, justamente referindo-se ao trabalho. No Império Romano, houve a denominada política do pão e circo, com o fornecimento gratuito de pães e a realização de espetáculos públicos em arenas. O objetivo era entreter a população, fazendo com que as pessoas não ficassem revoltadas com o desemprego e demais problemas sociais. Considerado alimento sagrado, o pão é citado diversas vezes na Bíblia, como no milagre da multiplicação dos pães para alimentar uma multidão. No Pai Nosso, a oração mais famosa do mundo cristão, temos o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E na Santa Ceia, Jesus ofereceu pão, associando-o à memória de sua existência, para os que comungassem com o alimento oferecido por Cristo. No Brasil, o consumo de pães é grande. De acordo com um estudo de mercado feito pelo Sebrae em parceria com a ABIP, Associação Brasileira das Indústrias de Panificação e Confeitaria, o pão está no café da manhã de 76% dos brasileiros e quase todos consomem produtos panificados. Dos pães consumidos, mais da metade são do tipo francês. O consumo do brasileiro é de 23 quilos de pães por ano. Para efeito de comparação, o consumo de carne é de 24 quilos e de peixes é de 9 quilos por ano. Presente em quase todas as mesas, desde as mais humildes até as mais abastadas, o pão é o acompanhamento ideal, desde o café da manhã, passando pelo lanche, almoço e até o jantar. E você, qual é o seu pão preferido? Vem com a gente conhecer diversas opções de diferentes formatos e sabores. Ciabatta, trança catarina, pão de malte, baguete, pão integral, de semente, de canela. Ufa, cansei! E ainda existem muitos mais. Cada um desses pães é adequado para uma ocasião ou um acompanhamento. Não é à toa que esse alimento milenar faz parte da culinária típica de diversos lugares do mundo. A panificação é uma prática que exige muita técnica. Por trás de um delicioso pão está uma série de processos e trabalhos que vão da preparação da massa até o tempo ideal de forno. Nós vamos acompanhar nesta padaria o processo final de pães doces especiais, com o chefe dos padeiros, o Rubens. O processo, a gente chega de manhã, a gente faz uma esponja com farinha branca e ovos e margarina. O que é a esponja? A esponja é um pão com menos fermento, mas quando dá um processo mais de fermentação. A massa se torna mais leve, mais saudável por causa do fermento. Depois da esponja, a gente faz esse processo de modelagem e para dar o formato de cada pão. E a gente agora joga uma tinta, que já está fermentada depois de 4 horas e meia de fermentação. O que é essa tinta? Essa tinta é um gema de ovos com uma pitadinha de sal. Ela que deixa aquele douradinho, assim, aquele né? brilhozinho, No brilho, aquela casquinha avermelhada. Tem a mesma massa, mas cada pão doce desse vai ser finalizado diferente. Finalizado diferente, que é um pão doce comum, é um pão doce tradicional, simples, e creme com goiabada. E a gente vai colocar aqui agora para finalizar. Saindo direto para o forno, para eu experimentar, né, claro. Nossa, delícia. Não posso nem dizer que eu não conhecia, porque esse aqui eu sempre compro. Quanto tempo tem que você faz isso? Tem 29 anos.
29 anos. Qual que você mais gosta de fazer? Todos, aquele que me desafia a fazer. Pão é uma arte. Pão todo dia é uma receita diferente, é um sabor diferente. É algo que a gente gosta sempre de estar renovando, inovando. E cada dia a gente pegamos desafios de sabores. Então nós tentamos inventar cada dia um produto novo. E as pessoas dizem que a mão do padeiro faz diferença. Sim, a mão do padeiro é o toque-chave. A mão do padeiro é abençoada. Perfeito. Prazer conversar com você e comer o seu pãozinho. Uma delícia, gente. Que bom. Aqui nessa outra panificadora, eu conversei com o Ricardo, que atua neste ramo há mais de 30 anos. Ele também é presidente do Sindipães, o Sindicato da Indústria da Panificação e Confeitaria do Estado do Espírito Santo, e falou um pouco sobre como está o mercado de pães capixaba. Graças a Deus, foi o único setor que realmente conseguiu trabalhar na pandemia. A gente não fechamos em momento algum e sendo uma opção de levar uma alimentação para os nossos clientes, porque nessa época de pandemia foi muito difícil, ficou muito escasso o recurso de você poder se locomover e buscar uma alimentação. E a padaria, todo bairro tem uma padaria, sempre uma padaria pertinho da sua casa, e a gente acho que fez o nosso papel social de levar essa segurança e esse conforto para os nossos clientes. Como que o setor de panificação impacta na economia aqui do estado? Hoje nós somos mais ou menos quase 2.000 padarias no estado. Temos aí emprego direto, quase 30 mil empregos diretos e quase 70 mil indiretos. Somos reconhecidos como sempre está à frente. Qual é o pão mais pedido na padaria? Hoje o pão ainda, o queridinho, ainda é o pão francês, né? É uma cultura do brasileiro, o pão francês, que só existe, não é francês, ele é brasileiro, só existe no Brasil, né? É uma cultura muito forte, nós temos do consumo do pão, ainda é o pão mais querido ainda do consumo do brasileiro. Eu, que não sou boba, fui atrás do pãozinho mais amado do Brasil. Dá uma olhada nessa fornada aqui que acabou de sair. Aqui no Espírito Santo a gente chama de pão de sal, pelo Brasil ele recebe vários outros nomes, mas é o nosso pão francês. Você já imaginou como essa iguaria que está na mesa de milhões de brasileiros todos os dias é feita? Qual será o segredo desse pão gostoso, dourado, com essa casca crocante e macio por dentro? Fala pra gente. O segredo é muito amor e carinho e usar o processo. Se você bate uma massa usando todos os processos, você vai ter essa maravilha que é o pão francês. Perfeito. Vamos ver se está perfeito? Ó. O chefe dos padeiros explica rapidamente os ingredientes e os processos, mas nem pensa que é fácil fazer isso em casa. Os ingredientes do pão francês é a farinha de trigo, sal, melhorador de farinha, fermento e água. Tudo na medida. Jogou aqui dentro, a gente vai botar para bater, tira a massa, leva para a mesa, corta as pesadas do tamanho desejado, deixa descansar de 10 a 15 minutos e depois é só dividir e começar o processo. É isso, não tem segredo. O segredo é manter o padrão. Chega aqui, ó. Vem ouvir esse croque aqui, ó. Paixão de brasileiro, gente. Pão de sal com manteiga, acompanhado de café com leite. Qual é a tendência do mercado de panificação agora? Hoje nós estamos voltados muito para o passado. Então. Hoje nós estamos resgatando a fermentação natural. Existem várias padarias aí se dedicando muito a isso, inclusive padarias só com esse foco, né? Eu faço esses produtos também. São produtos que têm uma textura diferente, um sabor diferente e está tendo uma aceitação muito grande dos clientes. O Ricardo nos explicou que quando a massa, depois de assada, mostra esses alvéolos, esses buracos, é sinal de boa qualidade do produto. O pão de sal pode até ser difícil de fazer em casa,
mas existem vários outros pães possíveis de serem caseiros. Nos últimos anos, inclusive para não sair devido à pandemia, muitas pessoas começaram a fazer pão em casa mesmo. Entre elas está o Pedro, que abandonou o mercado financeiro e colocou literalmente a mão na massa. Para ele, chega a ser terapêutico. Fazer pão desestressa. Quando você tem que pegar a massa e sovar, é muita força que você coloca no processo, pelo menos na parte inicial. O contato da mão com a massa em si também desestressa. Então é uma forma de você transferir coisas negativas e transformar em positivas, né? O pão é quase uma esponja, a massa do pão é quase uma esponja de energias negativas e no final do processo você está muito mais positivo. Nas Montanhas Capixabas, ele se especializou em pães de longa fermentação. O fim do processo da fermentação. Quanto mais tempo vai passando, mais elástica essa malha vai ficando, mais lisa vai ficando a superfície do pão. E é um equilíbrio entre elasticidade e tenacidade na massa, né? E o resultado final é sempre uma pequena quantidade de massa virando um grande pão, né? Porque se você atinge o ponto de elasticidade perfeito, o pão começa com uma massa pequenininha e com menos de 1/3 do volume que você vai chegar no final. E quando você termina de assar é um pão vistoso, né? Uma coisa que enche os olhos. Nós também fomos a uma padaria artesanal. Como vimos, esse novo estilo de panificação tem ganhado força. Ele é focado em proporcionar novos paladares e não é feito em larga escala, já que exige um maior tempo de preparo. Com a gastrônoma Luciana Jucá, vamos entender quais as principais diferenças entre os pães artesanais e os industriais, ou de padarias tradicionais. A grande diferença são os ingredientes, porque a fermentação é uma coisa que ela não foi criada pelo homem, ela foi descoberta. Então a fermentação que eles fazem na indústria, ou que a gente faz aqui, vamos dizer a mesma coisa, porém o que a gente diferencia é que a gente não usa nenhum produto industrializado, nenhuma química, não tem conservantes. Então essa sim é a grande diferença. E a nossa fermentação ela é longa, o que faz o pão ficar mais digerível, o índice glicêmico é mais baixo, então tem diversas vantagens. Muitas pessoas têm preferido o pão de fermentação natural, mas ele ainda não é muito acessível. O grande desafio é tornar o pão de fermentação natural acessível a todos, porque hoje ele é um pão que quem tem acesso a ele, quem começa a gostar e preferir são as pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto, porque o custo dele é mais alto. Aqui nós acompanhamos uma parte do processo de produção do sourdough, o carro-chefe da casa. A Luciana explica por que ele caiu no gosto das pessoas. O sourdough, ele é o pão mais básico, ele é o mais simples, né? E é a marca registrada de cada padaria, ele identifica cada padaria, porque nele você vai sentir o sabor do nosso levain, que é o fermento natural. Quais são os outros tipos de pães que você tem aqui? Então, todos os nossos pães são de fermentação natural. E aí a gente vai desde o sourdough, da baguete, que são os salgados tradicionais, até o brioche. Aí dentre esses a gente tem fornadas diárias, que aí vai ter o brioche recheado com goiabada, farofinha de coco, a gente vai ter o bressane, que é uma preparação onde vai o brioche com açúcar e cubinhos de manteiga. A gente vai ter o abábica de chocolate, a abábica de canela, aí a gente tem ciabatta. Assim, todos os dias tem fornadas diferentes. O pão é vida, é o alimento básico, nosso sustento mais comum. Não só é alimento para o corpo, como também para a alma. E diferente do que dizem algumas teorias radicais, o pão é sim um alimento saudável, com nutrientes, proteínas e minerais essenciais para o bom funcionamento do nosso corpo. E a boa notícia é que a gente sempre pode encontrar um pão quentinho bem perto de casa. Coma moderadamente. Um bom apetite para você, porque eu vou ficar por aqui com mais esse pãozinho.